Meninos de sábado, em toda parte onde vocês estiverem, espalhados pelo mundo, já que não podemos estar juntos sob o teto da abençoada Comunhão Espírita de Brasília, que um dia nos uniu a todos, que Jesus nos abençoe. Mais uma vez juntos, nesse 5 de dezembro, para falar um pouco sobre o combate que nós temos que fazer em nossas vidas para mudar tudo para melhor. E é claro, na última carta de Paulo ao seu filho do coração, Timóteo, ele escreveu em determinado momento: combati o bom combate, guardei a fé. Acho que ele queria nos dizer que era difícil guardar a fé lutando na seara de Jesus, mas ele, sem dúvida, havia conseguido. Quando nós combatemos os outros, e já fizemos isso em inúmeras vidas, com certeza, quando a nossa consciência está um pouco desperta, nos vem uma sensação de fracasso. Porque no fundo, lá no íntimo, nossa alma eterna sabe que viemos para a Terra e andamos pelo espaço na busca de nosso coração pelo entendimento com o outro. Que toda vez que combatemos uma ideia só porque ela nos é estranha ou porque nos sentimos ameaçados por ela, estamos nos afastando às vezes de lições poderosas, valiosas e belas que nós precisamos buscar. Há muitos anos atrás, no livro Instruções Psicofônicas, numa mensagem de 1954, mimei essa alma tão linda, através da mediunidade de Chico Xavier, contou a história, na verdade fez uma comparação, de um castelo que nós pudéssemos imaginar, cheio de beleza por fora, com brilhantes, diamantes, com um verdadeiro trabalho de arquitetura em suas janelas. Entretanto, por dentro, serpentes, escorpiões, escuridão, imundície. E ela começa a fazer uma comparação. Na pequena mensagem, não é uma mensagem grande não, ela compara esse castelo cheio de riquezas ao nosso cérebro, aos nossos pensamentos, ao que nasce daquilo que mentalizamos. Mas ela lembra que para que a vida ali se instalasse de forma positiva e serpentes e outros animais daninhos pudessem fugir dali, foi preciso que um dia surgisse pequeno filete d'água que começou a correr por um pedaço do jardim próximo ao castelo, tornando tudo vida nova. E quem estava ali acostumado ao negativo, à escuridão, ao ver que aquele filete d'água faria nascer coisas boas em volta, correu em busca dos buracos, das furnas, porque sabia que não poderia mais viver ali. E ela finaliza a comparação lembrando que o castelo de diamantes, de riquezas, é a nossa cabeça, o nosso cérebro, mas o filete de água é o nosso coração. São os nossos sentimentos. E hoje, quando eu estava relendo essa mensagem, de 1954, eu fiquei até lembrando, nossa, eu nasci em 57,
que eu estava fazendo em 54 no mundo espiritual. Mas a verdade é que, pensando nisso, eu lembrei. Qual será o nosso filete de água? Como é que nós estamos? Porque cabeça, mente para pensar até no que não devemos, todos nós temos. Mas coração para sentir, com equilíbrio, com valor, essa muitas vezes é sempre a nossa busca. Talvez seja, nos dias que correm, a nossa busca mais fundamental. André Luiz, desencarnado, ele que tinha sido médico na Terra, procurou estudar muito, e você percebe isso nas obras que ele procura psicografar através do Chico. A questão mental. O quanto a nossa cabeça, na verdade, exercia um tremendo controle sobre tudo que nos acontecia e o quanto nós tínhamos, às vezes, dentro de nós, um inimigo, porque havia o desejo de mudança para a nossa alma, mas a nossa mente, tão viciada em vidas anteriores, parecia buscar sempre caminhos de sombra. E ele tem mensagens, ele e o Dr. Dias da Cruz, os dois, durante o período da década de 50, 60, através do Chico, psicografaram muitas mensagens lindas sobre o que eles chamavam parasitose mental. Verdadeiros, se eu posso chamar assim, fungos, verdadeiros vírus, para usar uma palavra tão atual, que se instalavam em nossas energias mentais e que iam minando as nossas forças. E, claro, outros amigos espirituais, através da psicografia do próprio Chico, de Ivone Pereira e de tantos outros espíritos, começaram a falar sobre a necessidade de entendermos que guerreiros ontem, guerreiros sobre todos os aspectos, à frente de guerras, à frente de mudanças, levando destruição pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, agora, quando voltávamos ao mundo espiritual, sempre fazíamos um rescaldo altamente devastador das coisas terríveis que havíamos imposto às sociedades onde vivíamos. E então retornávamos para começar de novo, dessa vez sabedores de que o grande combate precisava acontecer dentro de nós. E hoje, quando as pessoas estão isoladas, pelo menos devemos ainda estar na medida do possível, porque o vírus não desapareceu. A pandemia ainda existe e o nosso respeito por nós mesmos, pelo outro, deve continuar sempre. Nós também temos que pensar que nunca, como agora, uma vacina vai surgir para o mundo tão rápido. Porque quanta gente se empenhou para que isso acontecesse. E com certeza as forças maiores do mundo espiritual se preparam para isso, para aliviar essa situação que atingiu o mundo inteiro. E há quem não queira esperar, quem já esteja tendo, se é possível, uma vida absolutamente normal, correndo risco há pouco tempo de ser imunizado. É uma escolha. Sempre são escolhas. Mas se nós pudéssemos escrever um diário, e acredito que muita gente esteja fazendo isso, desses meses que parecem anos, porque nos afastam das pessoas que amamos e daquelas que precisamos aprender a amar,
Se fosse possível escrever um diário, eu creio que a nossa grande tristeza seria a sensação que temos de que o aprendizado ficou menor. Mesmo com toda a tecnologia, com os computadores, com tudo ao qual temos acesso hoje dentro de casa, entretanto, a sensação de que o mundo se encolheu, que as nossas tomadas foram desconectadas é horrível, porque no fundo é o outro o nosso livro. É com o outro que nós aprendemos. É convivendo com o outro que nós combatemos em nós aquilo que precisa ser modificado. E acredito que seja a grande falta que todos estejamos tendo. E é claro, existem os combates que nós ainda não superamos. Há muita gente que se sente ameaçada no trabalho e combate subrepticiamente, ou enfrentando um colega de trabalho, ou o próprio chefe, de forma sutil, às vezes muito inteligente. Há quem não consiga, e sabe muito bem que não pode fazê-lo, combater todo mundo lá fora e se torna um tirano dentro de casa, porque então combate as pessoas mais próximas, aquelas que mais o amam, o que é uma covardia. Mas vamos seguindo, porque mergulhados na carne, estamos esquecidos do quanto nos programamos fora da matéria para mudar tudo. A cada existência, o desafio é sempre novo. E, se voltamos uma vez mais, é porque o fracasso foi sempre maior do que as realizações positivas. Eu tenho visto pessoas dizerem: essa pandemia é só o início. Vem coisa muito pior por aí. Eu confesso a vocês que me recuso a acreditar nisso. Eu sei que todos nós viveremos ainda na Terra dias extraordinários, em que a ciência vai alcançar culminâncias, em que a cura, não só desse vírus, mas de muitas enfermidades, surgirá. Tenho certeza absoluta de que os egoístas ficarão envergonhados do seu egoísmo, passado esse ano de 2020 tão difícil. E que aqueles que acreditam no bem, como eu sei que somos todos nós, espalhados pelo mundo, vão se sentir mais fortes para tecer o bem, para falar do bem àqueles que vêm depois de nós. Senão, não haveria sinais a nos dizer isso. E há muitos sinais. Há 2 anos atrás, em 2018, uma menina, quase criança, chamada Greta, decidiu que não ia ao colégio, mas ia à porta do parlamento com cartaz para falar do absurdo que era o que os mais velhos que ela estavam fazendo contra o clima em todo o mundo. E me recordo bem de uma das vezes em que ela fez uso da palavra, quando começaram a prestar atenção nela, ela dizendo: em 2075, se eu não me engano, eu terei, aliás, em 2078, ela diz, eu terei 75 anos. E meus filhos e netos vão estar comigo para comemorar. E eles vão me perguntar o que foi que, quando eu era adolescente, os homens e mulheres do meu tempo fizeram. E eu pensei comigo, a não ser em outra vida, eu com certeza não estarei mais aqui, nem que uma célula-tronco milagrosa aparecesse. Mas invejei a Greta. Não porque ela vai estar com quase 80 anos daqui a muito tempo, mas porque uma garota, ela não saiu do espaço por acaso. E, claro, hoje no mundo, toda sexta-feira, os estudantes
tão jovens quanto ela, ou um pouco mais velhos, vão para as ruas porque virou uma tradição para, no mundo inteiro, dizer o que vocês estão fazendo com o mundo. E eu confesso a vocês que me emociono quando falo sobre isso, porque isso é combater tudo que precisa ser transformado. Isso é saber que os ursos polares estão morrendo porque eles vão de uma geleira a outra. Eles estão morrendo afogados porque eles saem de uma e não conseguem encontrar outra para subir, para viver. Ah, mas isso está acontecendo lá, sei lá onde. Isso não me afeta. Ah, isso é problema para os meus netos, para os meus bisnetos. Eu não vou estar aqui mesmo. E não vou nem falar de reencarnação, não. Vou lembrar de Emmanuel, que há tanto tempo atrás dizia através do Chico: cada ser que desaparece no mundo, cada ser que desaparece no mundo, cada espécie que é extinta pelo homem, que afirma ser o rei de tudo, o homem vai lamentar amargamente. Imagine, e nós achando que não tem problema se as espécies desaparecerem, desde que só nós permaneçamos. Sabe, quando a gente não combate no dia a dia o que parece ser às vezes só um filete d'água, nós vamos nos agigantando no que é negativo. Nós vamos começando a achar normal fazer qualquer coisa para satisfazer a nossa conveniência. Até que, como sociedade, surgem as guerras. Se eu lembrar de uma delas, a Segunda Grande Guerra, por exemplo, no início da década de 30, os judeus começam a ser perseguidos. E o partido que estava no poder dizia: eles são ricos e vocês são pobres por culpa deles. E de repente era natural vê-los sofrer. E depois era natural procurar o seu vizinho judeu e não saber para onde ele tinha sido mandado. E nunca mais saber dele. Hoje, inegavelmente, os meios de comunicação nos trazem cenas de violência que nós precisamos começar a parar. Porque quando nos alimentamos disso, vamos ficando indiferentes. Já não nos comovemos. Nós como que perdemos o controle de chorar. Chorar de verdade, pensando: meu Deus, podia ser eu. Podia ser alguém que eu amo. Não é alguém que eu amo, mas é um ser humano como eu. Ou é um animal que está sofrendo e que eu posso ajudar. Meu Deus, há tanto para fazer. Quando essa pandemia for embora, há muito a realizar. E não ficar pensando: agora que a pandemia passou, vem por aí coisa pior. Vem terremoto, vem maremoto, vem destruição. Mas o mundo sempre viveu assim. E sabemos, depois de um período de muita luta, parece que as forças do bem conseguem fazer com que nós tenhamos uma esperança renovada, nem sabemos como, e vem um longo período de realizações. Nós precisamos acreditar nisso. Porque é das nossas irradiações, das nossas mentalizações, que as coisas realmente mudam. Sabe, o que nós vamos dizer aos nossos filhos, aos nossos netos? O que nós vamos deixar para eles? Alguém já me disse: não conte com a minha geração.
geração da minha filha, porque são muito egoístas. Ora, nós temos que contar com aqueles que vêm depois de nós. Não é possível que se sucedam pessoas mais indiferentes, mais cruéis, mais completamente afastadas do outro, do olhar sobre o outro. Porque se a humanidade não aprender com essa pandemia, vem outra pandemia. Eu juro a vocês, eu devo estar terrível nesses meus 9 meses de isolamento, mas não acredito nisso. A misericórdia das forças da luz é muito superior à própria justiça que nós, pela nossa imprevidência, pela nossa ignorância de múltiplas vidas, mereceríamos. Tenho certeza que ainda viveremos viagens extraordinárias. Ainda vamos conhecer pessoas muito bacanas. Ainda vamos olhar o olhar do outro e ver que ele brilha. Às vezes até sem saber por quê. E que o nosso olhar brilha também. Porque de tristeza, de decepção, de problemas é que se fazem os nossos problemas de saúde. As graves enfermidades que muitas vezes não conseguimos administrar nem com toda a medicina do mundo e até o nosso próprio desencarne. E aqui entre nós, meninos de sábado, já escutei coisas engraçadas. Eu não vou tomar tal vacina porque vem de tal lugar. Interessante, porque hoje nós usufruímos de tanta coisa que vem desses lugares, que nós execramos, mas no conforto da nossa casa e até pagando muito dinheiro, nós queremos ter tudo. Incoerências da alma eterna. Mas quando estamos do outro lado, escolhendo o que é possível escolher, porque nem todo mundo pode, há muita gente que reencarna sucessivamente, sem ter condições de grandes escolhas, mas permanece sempre tutelado pelos seus amigos espirituais. Entretanto, acredito que nós, enamorados dessa doutrina maravilhosa, e os nossos irmãos das outras religiões também, que bem sentidas, bem compreendidas, são verdadeiras estradas de luz. Nós sempre voltamos para o Cristo. Ele é a alma mais perfeita que já viu na Terra. Veio para nos dizer que não importava o que nos aconteceria, mas aquilo que cada um de nós faria de si mesmo. Quantas vezes, espíritas, procuramos uma orientação espiritual? Ou ficamos sentados esperando que caia do céu alguma coisa sobre nós? Quando ele afirmou inesquecível, ajuda-te e o céu te ajudará. Vamos em busca das nossas grandes conquistas. Dessa vez não mais no combate guerreiro, dessa vez não mais tirando a vida do outro, dessa vez não mais desistindo e tirando a nossa própria vida, porque de nada adiantará. Ao contrário, vamos nos conhecer profundamente, falar a todo mundo em volta de nós das coisas boas que ainda podemos viver. Vamos encontrar soluções reais para o nosso destino. Porque eu sonho, porque eu tenho uma fantasia, porque eu gostaria. Tudo isso é válido. Tudo isso é sonho que nos ajuda a viver. Mas vamos em busca daquilo que nós realmente podemos transformar. Vamos, já que temos tempo livre dentro de casa, muitas vezes, até quem trabalha está trabalhando dentro de casa, alencar, fazer uma lista das nossas prioridades,
daquilo que há tanto tempo nós não gostamos mais em nós. E vamos sair para a mudança. Não lamentaremos tanto no dia em que a nossa partida estiver programada. Assistindo palestras, depoimentos de médicos intensivistas que trabalham nos cuidados paliativos com pessoas do mundo inteiro que têm graves doenças incuráveis e que sabem muito bem que estão vivendo seus últimos períodos no corpo de carne, sem religião nenhuma ou com as religiões mais diversas, eles começaram a fazer uma pesquisa do que a pessoa mais se arrependia e ganhou disparado daquilo que eu pensei tantas vezes em fazer e nunca fiz. E é claro, não falo de coisas ruins, não, mas das coisas boas, que nós vamos sempre adiando. Será que depois desse ano de 2020, nós vamos de verdade adiar? Sabe, seja uma consulta médica para descobrir o que é aquela dor do lado. Eu tenho um tio que ainda está encarnado, foi um grande médico, mas hoje está aposentado, e ele sempre ensinou para a família que 24 horas de uma dor que não passa, não duvide, vá pesquisar. Pode não ser nada e pode ser muita coisa. Vamos aprendendo com a experiência dos outros. Quando nós desencarnamos, os nossos amigos espirituais, aqueles que nos antecederam, são mais experientes. E eles nos vêm dizer das lutas que vamos ainda enfrentar. E, obviamente, deve dar um mau humor danado na gente. Mas, às vezes, essa conversa é necessária. Porque, no comando das nossas emoções, nós muitas vezes nos esquecemos de sermos mais fraternos, mais gentis, de lembrarmos de antigas palavras nobres, suaves, que sintetizavam os bons sentimentos e que hoje as pessoas parecem que nem sabem o significado que possuem. Estar sabedores do que nós queremos já é meio caminho andado. Aquele que não sabe qual é o seu destino ou o que pretende para si é barco a matroca, que o mundo espiritual sofredor muitas vezes rapidamente consegue dominar ou influenciar. E quem de nós pode afirmar que nunca viveu um momento em que você sabia muito bem que aquele pensamento não era seu? Ou que aquele sentimento, de repente instalado em você, de inesperado, não tinha nascido da sua alma, mas era algo que surgia e você até imaginar, meu Deus, de onde é que surgiu isso em que eu estou pensando? Não duvide. É muitas vezes uma influência. Nossa, tem 50 anos que eu não lembrava da mágoa que fulano me causou. E por que você está lembrando agora, 50 anos depois? Pode ter certeza que há alguma coisa por trás. E precisamos, obviamente, descobrir. Descobrir para vencer, para iluminar, para dizer na casa de oração que o nosso coração um dia escolheu: pode contar comigo. Eu estou aqui, disposto a ser um voluntário. O que me move? Essa é uma pergunta importante. E o que me algema no mesmo lugar, paralisado? É a minha conveniência? São os resgates dos quais eu tenho medo de realizar? É a minha preguiça? É a vontade que eu tenho de que nada mude, embora eu saiba que tudo precisa mudar? Eu já comentei em palestras anteriores com vocês
que há um provérbio chinês que eu adoro e que diz assim: as árvores querem ficar quietas, mas o vento não deixa. Felizes de nós, se essa pandemia for, e eu acho que é, um vento que vai passar e que nos desnuda, porque quem vive em família descobriu de repente que nem tudo era perfeito, que nem tudo era nobre, portas adentro da sua casa. Mas se descobriu que não era bom, com certeza é para tornar bom. Se descobriu, nossa, tô vendo aqui que fulano tá me devendo tanto, mas eu posso passar sem isso, porque a minha reprogramação, que eu tenho certeza que eu tive no espaço, vai evitar que eu tenha uma pendência com fulano que com certeza eu agora posso superar. Por isso os espíritos contam que muitos senhores da guerra de ontem, depois de muito sofrer em encarnações dificílimas, se tornam campeões da paz no grande plano espiritual. E do lado de lá, lutam com todas as forças para que nunca mais o homem resolva que vai resolver as suas questões combatendo o outro homem. Seja combatendo uma ideia, seja combatendo um sonho, seja combatendo até uma realidade equivocada. Cada um dentro daquilo que sabe ou que acha que sabe. Mas nós permanecemos em nossa dignidade, em nossa nobreza de caráter. Eu tenho um amiguinho de 8 anos, toda vez que eu encontro, eu digo a ele: ah, meu filho, quando ele me conta as travessuras, quando a mãe dele me conta as travessuras dele, eu não me abalo. Eu digo sempre a ele: eu tenho certeza que você é esse menino digno, reto, nobre. E ele cai da gargalhada, porque com 8 anos ele apronta para burro. Mas eu não desisto. Toda vez eu digo: eu sei que você é esse menino digno, reto, nobre. Porque eu me lembro de Emmanuel que dizia: acima de tudo, é preciso ser digno, reto, nobre. Porque é difícil a beça. Porque hoje, nem com lupa, você às vezes consegue encontrar. Mas sabemos que esse deve ser o nosso ideal de vida. Não o carro do ano, ou aquele apartamento enorme onde você se perde, mas principalmente sua consciência tranquila. Fico imaginando quantas vezes arrependimento é instrumento de não fazer nada. Nossa, fulano está tão arrependido. Ele não podia ter feito aquilo. É verdade, mas e agora ele vai fazer o que com o arrependimento dele? Ele tem que agir, ele tem que transformar. Há pessoas que passam a vida inteira arrependidas, sem mudança. E com certeza em muitas vidas nós alegamos profundo arrependimento ao chegar ao mundo espiritual, para analisar o que tínhamos feito na Terra, o que de pouco adiantou. Porque então fomos reprogramados, tivemos que retornar, e eu confesso a vocês que se eu não acreditasse em reencarnação, eu não acreditaria em Deus. Porque uma existência só para amar tudo que você pode amar, para conhecer todo mundo que você pode conhecer, para vivenciar todas as belezas que você pode vivenciar, impossível. Impossível. Agora, vai chegar um momento em que isso vai acabar, porque nós seremos almas perfeitas. Perfeição para a qual nós fomos criados. E aí? Aí nós vamos ajudar um monte de gente que ainda não é perfeito. Jesus veio à Terra porque ele sabia que ao longo dos séculos nós precisaríamos nos lembrar dele. Lembrar de tudo que ele nos disse. Do que ele calou também, porque não podia dizer.
Mas imagine quando Jesus olhava para uma pessoa que o procurava. Imagine, às vezes como médiums, a pessoa está mentindo para nós e nós sabemos, porque sai dela uma energia que é contrária àquilo que ela está falando. Imagine Jesus dizer que ele tinha todo um mapa imediato da pessoa à sua frente é pouco, mas respeitou completamente a vontade de cada um. Que queres que eu te faça? Perguntou a todas as criaturas. Por isso, o nosso combate de hoje é interno. A cada dia, analisando o que fizemos, o que deixamos de fazer e com alegria, pelo amor de Deus. Ai, não! Sem alegria, sem bom humor, não dá. Um bom humor saudável, um bom humor, sabe, que deixe você satisfeito pelo simples fato de que vem vindo o Natal e você permanece vivo. É verdade que as mais de 170 pessoas, 1000 pessoas que morreram no Brasil por Covid também estão vivendo, mas não mais nesse plano. E é preciso que nesse Natal o nosso pensamento se estenda na direção daqueles que perderam seus amados. Conheço algumas pessoas. Tive pessoas que eu admirava que partiram. Amigos espíritas, pessoas de uma bondade inquestionável. Ah, mas esses é porque tinham que ir embora mesmo. Ponto de interrogação. Confesso a vocês que estando na doutrina espírita desde os 15 anos de idade, graças a Deus, quase 5 décadas depois, eu ainda tenho mais perguntas do que respostas. E na minha opinião pessoal, é assim que deve ser. Isso não importa. Não diz que você tem menos fé. Diz que você pretende sempre aprender. Aprendamos da melhor maneira possível. Sem mau humor, sem dar ouvidos a quem te conta só histórias tristes. Dica: alguém te ligou só para contar coisas horríveis? Se você está em casa, e obviamente pelo isolamento social você deve estar, imediatamente você diz: "Oh, querido, o interfone está tocando. Nos falamos num outro momento." Resolvida a questão. O interfone de vez em quando aqui na minha casa toca. Porque nos educamos e às vezes precisamos sutilmente, também com todo carinho, educar o outro. Nos combates sanguinolentos das vidas que se foram, nas cruzadas, nas grandes guerras, nos conflitos internos entre países, entre povos que nunca se entendem, com certeza, quantas vezes nossa alma esteve envolvida nessas situações dolorosas. E por isso, em muitas questões, ainda somos o passado em forma de presente. Mas o nosso combate hoje para esse mundo novo que vai chegar sem dúvida nenhuma, mas que provavelmente a minha geração não vai ver agora. Nós precisamos estar preparados, sem desânimo. Me lembro de uma vez do Dr. Bezerra de Menezes na comunhão, falando sobre a sabedoria e o quanto era um privilégio envelhecer. E ele dizia: entretanto, naquele dia através de Dona Irene Carvalho, entretanto, é preciso envelhecer,
no corpo, sem queixas, sem lágrimas. Se conseguirmos, tá bom demais. Vamos estar vivos. Fico imaginando que após a vacina eu vou chegar aqui na frente desse computador, graças a Deus continuo sem gostar dele, se não são meus amigos Joe e Daniel, tendo acoplado o computador da casa deles ao meu, eu não saberia fazer nada. E já fiz um monte de palestra para um monte de lugar. Eu espero que quando todos estivermos vacinados, as pessoas não deixem de nos convidar para ir aos lugares. Porque fazer palestra pelo computador, confesso a vocês, não é do meu agrado. Não é nesta vida que eu vou ficar apaixonada por computador, por celular, que por sinal eu nunca tive e continuo sem sentir a mínima necessidade. Outro dia uma amiga me disse: Maíse, você deve ser a única pessoa que eu conheço que nesses meses todos de pandemia não tem um celular para pedir um lanche dentro de casa. E é verdade. Se os motoboys precisassem de mim, coitados, estavam perdidos. Mas a verdade é que no dia em que eu puder fechar esse computador e dizer: meninos de sábado, adivinha? Nossa próxima palestra vai ser lá no Salão da Comunhão Espírita. Que dia feliz! Vamos nos cuidar, todos nós, para viver esse dia. Eu sei, tenho certeza absoluta, que cada menino de sábado, onde quer que esteja, espalhado pelo mundo, é alguém que está pensando em fazer o seu melhor. Agora, em julho último, fez 44 anos que nós estamos juntos nos sábados. Foi em 1976 que os nossos bate-papos começaram. Eu tinha 18 anos, imagine, eu já tive 18 anos. Quantos amigos já partiram? Quantas pessoas que eu amei não fazem mais parte da minha vida por uma série de motivos. Mas a vida permanece. Permaneçamos todos. E me lembrei agora de Daniel Cohn-Bendit, o rapaz que liderou o movimento dos jovens estudantes na França de 1968. Eu tinha 10 anos, mas aquilo me marcou profundamente, porque eles só queriam que a comida da universidade, do restaurante da universidade, melhorasse. E eles queriam também autorização para receber as namoradas nos seus quartos. Mas aquilo assumiu uma tal proporção que era como um grande combate. Porque o governo francês se sentiu ameaçado. Como? Como? Que mudanças são essas que eles querem? E o mundo se sentiu ameaçado. E aquele movimento mostrou que os jovens podiam mudar o mundo. E Daniel Cohn-Bendit pintou com tinta branca nas paredes de Paris: exijamos o impossível, porque o possível pode esperar. Meus amigos, tantos lemas maravilhosos o mundo já vivenciou. Que esse seja um deles. Exijamos de nós mesmos o impossível. O possível nós já sabemos o que é. Não desanimemos. Tenhamos no nosso coração o melhor a oferecer. Sabe, nós, lembrando uma coisa que os espíritos dizem que eu acho muito linda, e tem muitos anos que eles disseram isso através do Chico, como uma grande floresta, como quem administra uma grande floresta, nós já fomos trovão quando combatíamos. Agora é a hora de ser semente. Sejamos semente, mesmo que não estejamos aqui para ver o fruto. Mas aqueles que vierem depois de nós, e nós mesmos, quem sabe, retornando à terra,
provaremos desses frutos, que não terão nascido dos combates estéreis que não nos levam a lugar nenhum, quando não entendemos o outro, quando não o aceitamos, quando não o amamos. Mas o que nos leva no nosso caminho final é sempre tudo aquilo que as forças do bem que protegem o universo nos ensinaram a buscar. Até o nosso próximo encontro. A todos vocês, meninos de sábado e aqueles que anseiam por sê-lo. Vocês sabem, nós meninos de sábado temos todas as idades do mundo. Não importa a nossa idade física, importa que ser menino de sábado é amar tudo aquilo que faz parte da nossa vida para que ela sempre se transforme no melhor. Esse mês de dezembro é especialmente caro para mim. Eu tenho um amigo divertido que diz: Maíse, 2 pessoas fazem aniversário nesse mês de dezembro, Jesus e você. E é verdade. Dia 16 de dezembro eu faço 63 anos. Os anos passam depressa. Hoje as pessoas dizem: imagine, 63 anos, é os 40. A gente segue tentando acreditar, mas nós temos um desejo. Eu confesso a vocês que eu tenho um. As crianças do nosso lar passaram pela seguinte dificuldade esse ano. Vocês sabem, todo ano, tradição, a nossa festa junina. Vocês, meninos de sábado, todo ano lá, nos ajudando. E a festa junina é a grande força com a qual nós vamos administrando o nosso lar ao longo do ano. Minha irmã Patrícia Braga é a atual presidente do nosso lar. Minha mãe foi por muitos anos. Hoje, uma senhora já com quase 84 anos. Então, minha irmã Patrícia, por unanimidade, inclusive, assumiu a presidência do nosso lar. Mas não houve festa junina esse ano pela pandemia. Então, ficou todo mundo numa situação bastante difícil. E associada à Comunhão Espírita de Brasília, cujos fundadores um dia fundaram o nosso lar, é um lar de crianças que são lá recebidas em situação de risco familiar e que lá permanecem, algumas por muito tempo. Então nós temos o sorteio de um Fiat Mobi. No dia 28 de dezembro termina a venda desses números para que você concorra e no dia 30 há o sorteio, dia 30 de dezembro. Vai aparecer embaixo, depois da palestra, todas as informações que você precisa ter. Qualquer dúvida, ligue para a Comunhão Espírita de Brasília. É um Fiat Mobi, obviamente, 0 quilômetro. E, como é meu aniversário, pensei que todos nós, para comemorar, porque nós, meninos de sábado, estamos juntos há tantos anos, podíamos, cada um de nós, onde estivermos, comprar pelo menos um. Porque, detalhe, com R$20 você concorre a 5 números. Se você tem filhos, graças a Deus, minha única filha tem 37 anos. Se você tem filhos e vai ao McDonald's, você sai de lá falido, você sabe disso. Porque R$20, eu já não vou ao McDonald's há anos e anos, mas eu imagino que R$20 seja um sopro na eternidade do McDonald's. Com R$20 você concorre a 5 números. Você tem 5 números para concorrer ao sorteio. Então, vamos fazer um grande movimento nesse mês de dezembro até o dia 28, para que as nossas crianças possam ser beneficiadas pelo carinho, pelo cuidado de todos nós. Ano que vem, junho, é a festa junina. Quem sabe já não estejamos todos vacinados. Senão a gente vai inventar outra coisa para ajudar as crianças. Certo? Se porventura, por algum motivo, você não quiser ou não puder ajudar o nosso lar, por Deus, faça alguma coisa. Ajude alguém.
Faça algo para terminar esse 2020 com a grande esperança, que é mais do que esperança, com a certeza de que as melhores coisas da nossa vida ainda vão acontecer. Que Jesus, o amigo de todos os dias, nos guarde e nos abençoe, hoje e sempre. Um grande beijo a cada um de vocês, onde quer que vocês estejam.